Olá, tudo bem? E aí, pessoal, como vocês estão? Quase terminando o ano, quase terminando o ensino médio, estamos aí no quarto bimestre, a primeira aula de biologia da chave do Enem do quarto bimestre. Espero que vocês aí estejam animados, né, para essa aula, penúltimo simulado, penúltima aula, mas vamos lá, é um assunto, gente, muito legal. É um assunto tão legal que os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina do ano passado ganharam o Nobel por causa de pesquisas na área de epigenética. Olha só que legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só que legal. O nosso DNA ele tem muita informação. Mas você já parou para pensar do porquê que, se a gente tem as células que têm o mesmo DNA, por que tem partes do DNA que funcionam na pele, mas que não funcionam no músculo? Porque pensa assim, se todo o nosso DNA, 100% das informações que estão ali, fossem ativas, a gente seria 100% igual, porque tudo estaria funcionando. Mas o que acontece é que partes do nosso DNA que funcionam e que dão às nossas células da pele as características que elas têm, são partes diferentes daquelas do músculo que dão ao músculo a característica de contração, por exemplo. A informação é a mesma, mas nós temos partes que são ligadas num lugar e que estão desligadas no outro. E como que esse processo de liga e desliga funciona? É por meio de mecanismos epigenéticos. Epigenética significa epi em cima da genética, em cima do DNA. Então a gente tem aí moléculas que vão estar ligadas aos nucleotídeos ou a estruturas aderidas aos nucleotídeos que vão ser responsáveis por ativar ou desativar as informações que estão ali. Antes de falar melhor sobre isso, a gente precisa lembrar a respeito do dogma central da biologia molecular, que basicamente é o processo de expressão gênica que está ali na transcrição e na tradução do nosso DNA. Então a gente tem ali o DNA, né? A informação. E essa informação vai virar proteína pela primeira etapa, pela síntese do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é transcrito a partir da sequência do DNA, ele sai do núcleo, ele vai para o citoplasma e ele vai ser traduzido com o uso da maquinaria celular em proteínas. E aí essas proteínas vão determinar suas funções e é dessa forma que a informação teórica que está no DNA se transforma em material, em prática, por meio da síntese de proteínas. Mas na epigenética, nós temos moléculas que vão impedir essa leitura do DNA e, consequentemente, eu não vou ter a tradução lá na frente da proteína. E esses são chamados de mecanismos epigenéticos. A gente tem aqui pelo menos dois, olha só. A gente tem a metilação do DNA. O que é metilação do DNA? Pensa na metilação como se o nosso corpo, o nosso maquinário celular, colocasse um monte de bandeirinha vermelha, né, nos nossos genes. Essas bandeirinhas vermelhas são os radicais metil, né? Esses radicais metil, eles vão sendo adicionados no nosso DNA e quanto mais radicais metil nós temos, menos aquele gene vai ser transcrito. Então essas bandeirinhas vermelhas vão estar ali como se fosse num aviso, ó, aqui você não passa, certo? Um outro mecanismo é por meio da modificação das histonas, porque veja o seguinte, olha só, as histonas são proteínas nas quais a fita do DNA se enrola. Quando a fita do DNA precisa ser transcrita, o que acontece? O segmento do DNA, onde está o gene, que vai se transformar em proteína, ela vai se desenrolar da histona, vai esticar, vai abrir e vai ser feita a transcrição para o RNA mensageiro. Agora, e se essa histona se modificar e não permitir a sequência do gene se desenrolar para que ela possa ser transcrita? Esse também é um mecanismo que pode evitar ou impedir a expressão desse gene. Essa é a modificação das histonas. Então, se essas histonas, elas se modificam,
o DNA não consegue desenrolar, ele não é lido, ele não é expresso. E se você coloca os grupos metil ali, ó, ele também não é lido, ou essa proteína, ela não é produzida na quantidade que ela deveria ser produzida. Então, tenha em mente que os fatores que são responsáveis por fazer essas marcações genéticas, por fazer com que as estonas sejam modificadas, por fazer com que o DNA seja metilado, eles estão profundamente ligados aos nossos hábitos e estilos de vida. Então, a nossa dieta, a frequência de atividades físicas que nós fazemos, a exposição a doenças, toxinas, uso de drogas, a nossa biota intestinal, que é bastante importante para nossa digestão, interações sociais, estilo de vida saudável, seus amigos, né? Medicina alternativa, aquela coisa mais natural, etc., alimentação natural, você sair, tomar um sol, né? Ficar em contato com a natureza, o seu estado psicológico, certo? Se você tem aí algumas questões relacionadas à saúde mental, tudo isso pode influenciar nos marcadores epigenéticos, né? Os fatores circadianos, a exposição que você fica ao sol, se você não está exposto ao sol, enfim. Tudo isso pode ser responsável por retirar esses marcadores ou adicionar mais marcadores epigenéticos. Agora a gente vem para uma outra parte, que são os tipos de mutações. Veja, quando a nossa célula vai se dividir, ela faz processos de duplicação do DNA para que no final essas células tenham a mesma quantidade de material genético. Mas às vezes acontecem erros, infelizmente. É lógico que as nossas células possuem mecanismos para detectar esses erros e corrigi-los, mas às vezes alguma coisa acaba passando. Por isso, nós temos o que nós chamamos de mutações. Mutações modificam a informação e, na maior parte das vezes, infelizmente, causa prejuízo e até mesmo perda de informação. Quais são os tipos de mutações que nós temos? Olha só, isso está no seu livro, você pode acompanhar aí. Nós temos a inversão, que é quando uma porção do cromossomo é quebrada e ela é religada àquele cromossomo, mas de forma invertida. Nós temos a deleção, quando uma parte do cromossomo, pode ser uma pontinha ou pode ser uma parte ali no meio, é simplesmente deletada, excluída. Você tem a duplicação, quando uma porção do cromossomo é feita uma cópia dela, então você tem ali ela repetida. Você tem a inserção, que é quando você tem uma partezinha de um cromossomo que não é homólogo, que é inserida em outra, né? É uma mistura que acontece ali. E nós temos a translocação, que é quando dois cromossomos que também não são homólogos, eles têm porções que, simultaneamente, os dois são quebradas e os dois trocam entre si essas partezinhas, certo? E isso pode ocasionar diversos efeitos na saúde, inclusive algumas doenças. Mas existem outros tipos de alterações no DNA, que são os distúrbios cromossômicos. E aí nós temos aqui a monossomia, nulissomia, trissomia e tetrassomia. Monossomia, mono 1. Nulli, 0, né? Trissomia, 3. Tetrassomia, 4. Monossomia é quando, se você deveria ter, por exemplo, um par de homólogos, você não tem um par, você tem um só. A trissomia é quando, ao invés de um par de homólogos, você tem 3 cópias do mesmo tipo de cromossomo. E a tetrassomia é quando você tem 4, certo? A nulissomia nós não temos exemplos na espécie humana, mas a monossomia, a trissomia, a tetrassomia, temos aí alguns exemplos, certo? Então veja aqui, nós temos a trissomia do cromossomo 13, que é conhecido como a síndrome de Patau. Nós temos a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards. E nós temos a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, talvez aí a mais famosa delas, né? Trissomia do cromossomo 21. Agora, olha só que interessante. Eu vou falar um pouquinho aqui da síndrome de Down, porque talvez essa seja a mais comum entre nós, né? Veja algumas manifestações físicas, olha só. As orelhas são menores, os olhos também, né? São mais puxadinhos, o nariz é pequeno e achatado,
a cabeça é menor, o rosto achatado, tem excesso de pele na nuca, prega palmar única, né? A prega, aquele risquinho que a gente tem aqui na palma da mão, primeiro e segundo dedos bem separados e aumento de rugas na pele, língua grande e enrugada, boca pequena, palato arqueado, né? Palato é o céu da boca, e anomalias dentárias, como você vê ali na imagem, né? A menininha ali, ela tem o dentinho meio aberto ali no meio. E isso faz com que as pessoas que têm a síndrome de Down sejam mais propensas a infecções, distúrbios do sono, alguns problemas sanguíneos, disfunções da tireoide, problemas na coluna, tônus muscular reduzido, né? Então, por isso que é importante que as pessoas que têm essa síndrome, elas possam até mesmo fazer uma terapia, né? Focada nessas necessidades aí, que elas têm para que elas possam se desenvolver. Algumas pessoas que têm síndrome de Down também podem ter questões cognitivas, um declínio cognitivo, né? Mas a maior parte das pessoas que têm síndrome de Down consegue ter uma vida normal, consegue trabalhar, consegue se virar. É só uma questão de trabalhar muito bem as necessidades, essas pessoas possam se sentir bem, né? E capazes de fazer as suas coisas e levar a sua vida, certo? Então, síndrome de Down aí é a famosa trissomia do cromossomo 21. E aí a gente tem aqui também outra síndrome, mas na verdade essa aqui, a de cri do chá, é um exemplo aqui de deleção, aqui está a seleção, mas é deleção de uma partezinha do braço curto do cromossomo 5, né? Lembra que o cromossomo tem as suas cromátides unidas pelo centrômero. Então, no cromossomo 5, aquela partezinha mais curta de cima tem uma deleção e aí faltam genes, né? Ela é conhecida também como síndrome do miado de gato, porque as crianças que têm essa síndrome, o choro delas parece um miadinho de gato, por isso que é chamado dessa forma. Quais são as manifestações? Pouco peso, microencefalia, anomalia cardíaca, pode acontecer um retardo mental e baixo desenvolvimento físico, certo? Depois a gente tem aqui também a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, ela acontece com homens que têm um cromossomo X a mais. Então, ao invés dele ser X e Y, né, ele é X, X, Y. Então, ele tem 47 cromossomos. Indivíduos que têm essa síndrome são mais altos do que a média, costumam ter as pernas longas, os ombros e as costas estreitos, e quando eles atingem a puberdade, por volta dos 16 anos, alguns meninos podem desenvolver uma coisa chamada de hipogonadismo. Isso significa que os testículos eles vão ser menores do que a média para os indivíduos daquela idade. E também podem desenvolver a ginecomastia, ou seja, eles podem ter um desenvolvimento, né, das mamas e ter um tamanho um pouco maior também do que os outros homens dessa idade, certo? E aí a gente tem a síndrome de Turner. A síndrome de Turner acontece com as mulheres, é uma monossomia do cromossomo X. Então a mulher ela é X0, só tem um cromossomo X onde deveria ter 2. Por causa disso, essas mulheres elas apresentam baixa estatura, têm um pescoço um pouco mais largo e ela pode ter um risco maior de ter algumas anomalias cardíacas e ter problemas cardiovasculares. Ela também pode apresentar deficiências nos ovários, ou seja, os ovários não vão se desenvolver da forma que deveriam, e isso pode ser causa de infertilidade, tá? Então, as mulheres aí que têm síndrome de Turner, elas não conseguem gerar, não podem ter filhos, certo? A gente tem também aqueles distúrbios que são monogênicos, ou seja, são alterações genéticas e que apenas um par de genes é responsável por essa alteração. A síndrome do X frágil, no passado, achava-se que tinha a ver com o cromossomo de forma completa, mas depois, com o desenvolvimento da tecnologia e da sequência, o genoma, descobriram que, na verdade, é uma anormalidade do gene FMR1, que está lá no cromossomo X, por isso que é X frágil, né? E ela atinge especialmente homens. Como é que ela pode se manifestar, né? Quais são as características físicas de pessoas, de homens que têm essa síndrome? Orelhas, queixo e testas proeminentes, né, um pouco maior que o normal,
o palato, o céu da boca mais arqueado, macroorquidismo, né? Então a gente vai ter o desenvolvimento dos testículos maior, eles crescem mais do que o normal. Além da possibilidade também de problemas cardíacos. Pode prejudicar a cognição, ou seja, a capacidade que essas pessoas têm de aprender as coisas. Temos também aqui o outro distúrbio, né? Genético, não é cromossomo esse aqui, mas está bem no gene mesmo, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é um distúrbio monogênico porque acomete apenas um genezinho no cromossomo 11. Olha só, gente, a mudança de um nucleotídeo consegue fazer com que a proteína tenha a substituição do aminoácido ácido glutâmico pela valina. E isso, gente, causa tem uma consequência muito séria, porque a molécula da hemoglobina ela vai ser sintetizada de forma anormal. E as hemácias, que deveriam ter aquele aspecto redondinho, bicôncavo, vão ter o formato de foice. Então, quando você vê ali a lâmina, né, no microscópio de uma pessoa que tem aí o sangue com anemia falciforme, você não vai ver as hemácias redondinhas, você vai ver as hemácias, parece uma foice, né? Aquela luazinha que em desenhos é representado como queijo, né? Então, tem esse formato arqueado. Agora, quais são os problemas? Bom, obviamente a pessoa pode desenvolver anemia, né? O nome é anemia falciforme. Pode também ter desencadeado alguns processos inflamatórios, pode ter um aumento de coagulação, pode ter lesões em órgãos e em tecidos, ela pode periodicamente precisar receber transfusão sanguínea. Mas aí nós temos duas coisas interessantes aqui, tá? Na população de origem africana, esse gene da anemia falciforme, ele é mais frequente. Então o que acontece é que quando a gente para estudar a população, né, e ver a frequência desses genes, ver a quantidade de pessoas que têm essa doença, a quantidade é muito maior na população de origem africana do que nas outras populações. Isso é bastante interessante porque veja que a anemia falciforme, ela também confere às pessoas resistência à malária. Então, vamos imaginar ali as populações que estão no norte da África, né? E que às vezes sofrem com essa questão aí da malária. Se as pessoas que têm anemia falciforme, elas são resistentes à malária, elas vão morrer menos, vão se reproduzir mais e, consequentemente, a população tem a tendência a crescer. Então, por isso que, nesse caso, né, é um fenômeno bastante interessante em que a gente entende essa doença nessa dinâmica populacional. Né? Algumas pessoas, só que uma consideração também antes da gente seguir, dizem que esse é um exemplo de seleção natural e que nesse caso a gente tem um exemplo de mutação vantajosa. Peraí, ó, a gente tem uma mutação que confere uma resistência a uma doença bastante séria e que tem muita gente que morre. Mas quando a gente para analisar, peraí, até que ponto eu posso considerar uma mutação vantajosa que confere problemas muito sérios à pessoa que o carrega. Então, só porque a pessoa que tem anemia falciforme é resistente à malária, quer dizer que isso faz com que ela tenha uma vantagem, né? Então, quando a gente para pesar essas duas coisas, fica uma questão bastante complicada para a gente defender, né? É ruim pegar malária e é ruim ter anemia falciforme. Então, não sei se dá para a gente pesar na balança e ver quem ganha, né? De fato, como eu falei anteriormente, quando a gente para analisar, as mutações elas têm mais um caráter prejudicial e de perda de informação do que conferindo de fato alguma vantagem real para os seres vivos que a possuem, né? Isso é uma coisa bastante interessante para a gente refletir. Agora a gente tem finalmente os distúrbios poligênicos. Ao contrário dos monogênicos, os distúrbios poligênicos são aqueles distúrbios em que você tem a influência de muitos alelos, né? De muitos genes. E é complicado de tratar esses distúrbios porque você não tem um alvo só, né? Na matéria de biotecnologia e que tem imunoterapias e, enfim, que a gente vai ver no próximo... nossa próxima aula, né?
veja que existem tratamentos hoje que miram algumas doenças que são monogênicas, como, por exemplo, uma doença que acomete a retina. E aí você consegue inserir na retina o gene adequado e a pessoa ela tem uma parada da evolução da doença. Agora, como é que você vai fazer esse tipo de terapia com uma doença que é causada por, sei lá, centenas de genes? É complicado, né? Então, a gente tem aqui os distúrbios poligênicos e muitos deles podem estar associados ao aparecimento e desenvolvimento de câncer, de células malignas. Então, você tem a célula normal que está se preparando para dividir, e aí você tem, nesse processo de duplicação do DNA, alguns erros, né, que acontecem ali nos genes. E aí essa célula vai começar a se reproduzir, a se dividir de forma descontrolada e começa a influenciar de forma prejudicial as células que estão em o tecido saudável que está ao redor. E aí a gente pode ter o aparecimento de um tumor, que é um aglomerado dessas células malignas. E aproveitando que nós estamos no Outubro Rosa, é sempre importante, quando a gente fala de câncer, a gente falar do câncer de mama. Gente, o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. Mas sabe qual é a boa notícia? É que se o câncer de mama for detectado no início, ele tem mais de 90% de chance de cura. Por isso que é importante que as mulheres sempre, especialmente mulheres, né? O câncer de mama nos homens é muito, muito raro, mas nas mulheres é sempre importante que as mulheres possam fazer o autoexame, né? Peça ao seu parceiro ou a própria mulher faça. Você que é adolescente, faça em você o autoexame. Se você detectar alguma coisa de diferente, alguma coisa que não estava ali, mas apareceu, você deve procurar o seu médico com urgência, para que o médico possa te examinar e fazer o pedido de exames complementares. O Ministério da Saúde recentemente mudou a política dos exames de mama e a partir dos 40 anos de idade, as mulheres já devem fazer mamografia todos os anos. Então é sempre importante a gente lembrar, prevenção é sempre o melhor remédio. Além disso, sempre combinar alimentação saudável, rotina de exercícios, ter boas relações e boas amizades, não se expor a substâncias tóxicas como cigarro, drogas, álcool, porque isso aumenta as tuas chances, ou melhor, diminui a tua chance de desenvolver não apenas o câncer de mama, mas vários tipos de câncer. Então, fique ligado, vamos falar bastante do câncer de mama nesse Outubro Rosa, para que a gente possa alertar mulheres que possivelmente têm alguma coisa que não sabem, mas por causa dessa informação passam a detectar e podem se tratar bem no início, né? Isso é bastante importante, certo? E veja que o câncer de mama é um exemplo de resultado, ou enfim, de malignidade que tem a ver com vários genes, certo? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Façam as perguntas direitinho e a gente se encontra na semana que vem com a correção. Até! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, então, mais uma aula de Química. Eu sou a professora Daniele e terceirão, hein? Já tá aí os vestibulares, as provas. Então, vamos tentar ajudá-los nessa parte das reações orgânicas. Então, o conteúdo de hoje são as reações orgânicas, ok? Nós vamos começar falando das reações de substituição, adição e eliminação. Os nomes, é muito importante vocês prestarem atenção a esses detalhes, porque os nomes, eles já são sugestivos. Então, eles já vão dar indício do que está acontecendo. E aí você vai olhar o nome da reação que o exercício vai trabalhar e você vai identificar, né, qual tipo de reação está acontecendo. Então, se é uma reação de substituição, eu vou substituir alguém. Então, um dos ligantes do composto da molécula vai ser substituído.
Mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu não vou substituir o carbono. Eu vou substituir os ligantes do carbono. Normalmente a gente vai substituir o hidrogênio, porque eu não quero mudar a quantidade de carbono, eu quero permanecer com a mesma quantidade. Eu não quero quebrar a cadeia, eu quero trocar um ligante, certo? E esse substituinte vem do segundo reagente. Então, normalmente a gente tem dois reagentes, o composto orgânico e o outro que pode ser um composto orgânico, mas na sua maioria são moléculas ou pode ser também compostos inorgânicos, principalmente os ácidos. Na reação de adição, então eu vou adicionar, quer dizer que eu já tinha uma molécula, eu vou somar alguma coisa a ela. Ou seja, nesse caso, nesse tipo de reação, eu vou olhar se a molécula apresenta insaturações, que são as ligações pi, né? Insaturação do tipo dupla ou insaturação do tipo tripla. As ligações pi, as insaturações, elas vão ser quebradas e aí vou dar lugar, né? Vou conseguir colocar dois ligantes no lugar. Então, vou adicionar, vou somar as coisas à molécula, né? E a eliminação está eliminado. Se está eliminado, vai sair. Então, nesse caso, você tem ligantes ali, ligantes ligados ao carbono, e esses ligantes vão ser tirados dessa molécula. E aí, para suprir a necessidade, a gente vai ter a formação de ligações pi, né? Então, a formação de ligações insaturadas. Tudo bem? Então, essas são as três reações que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a reação de substituição. Então, eu vou trocar. Né? Então, se a gente pegar ali os alcanos, onde ocorrem ligações simples, eles têm uma baixa reatividade porque eles são estáveis. E essa baixa reatividade faz com que as substituições nos alcanos sejam substituições lentas, demorem. Então, boa parte das reações ocorre por meio da adição de um catalisador, aumento da temperatura, aumento da pressão. Bom, então, algumas condições para que essas reações aconteçam. As reações de substituição, elas recebem nomes particulares dependendo do grupo que vai se ligar, dependendo do tipo de substituição que vai acontecer. Então, por exemplo, a halogenação é quando eu vou substituir um hidrogênio, por exemplo, por um halogênio, cloro, bromo. A nitração é quando o hidrogênio ele é substituído por um grupo nitro, né, da função nitrogenada nitro. E a sulfonação é quando o hidrogênio ele é substituído por um grupo sulfônico, né, proveniente ali do ácido sulfúrico. Então, quando a gente pensa na halogenação, que é a adição de um halogênio, nós temos ali os halogênios, eles compõem a 17ª coluna da tabela periódica, né? Ou a família 7A, grupo 7A da tabela periódica. E os 4 elementos mais reativos ali que nós temos é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Né? Então, se nós olharmos ali, eles ficam exatamente nessa ordenzinha, nessa posição na tabela periódica. No entanto, nós sabemos que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ou seja, ele é extremamente reativo, ele quer muito elétron, então ele vai reagir de qualquer forma para obter esse elétron. E isso acaba gerando reações extremamente violentas, extremamente energéticas, com muito mais energia do que a gente precisa. E isso causa degradação da molécula orgânica, ou seja, quebra das ligações entre os carbonos. E uma reação de substituição, eu não posso quebrar a cadeia, eu tenho que trocar o hidrogênio por um outro ligante. Então, reações com o flúor não vão ocorrer justamente por quê? Porque ele não vai substituir, ele vai acabar quebrando a molécula e formando um produto que nós não queremos. Já o iodo, ele é um pouco mais seletivo, as reações com o iodo são reações mais lentas, demoram muito, então também são reações que acabam não aparecendo ou não sendo tão chamativas ali para a parte industrial, porque demoram muito. Já o cloro e o bromo, né? Então a gente chama de reações de substituição de cloração, quando ocorre a substituição com o halogênio, né, do gás cloro, por exemplo, ou bromação, quando a gente tem ali a substituição por átomos de bromo proveniente do bromo, né, do bromo líquido ali.
Então, nesse caso, tanto o cloro quanto o bromo, eles têm uma energia ok, né? A reação não é lenta, não é tão violenta, então todos os fatores contribuem para que a bromação e a cloração aconteçam. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o metano mais o gás cloro. Então, se eu tiver apenas uma molécula do gás cloro, eu vou formar o clorometano e vou formar como subproduto o HCl, que é um ácido inorgânico. Então, da halogenação, a gente tem a formação de um composto de um haleto orgânico mais um ácido inorgânico como produto secundário. E a bromação é a mesma coisa. O hidrogênio vai ser substituído pelo bromo, então forma o bromometano, e forma também como produto secundário um ácido inorgânico, nesse caso o ácido bromídrico. As substituições também ocorrem em anéis aromáticos, ou também ocorrem no benzeno. Mesmo ele sendo muito estável por conta da ressonância das cargas, né, dos elétrons ali, das duplas, pode acontecer a substituição também. Então, as substituições que ocorrem é a halogenação, quando tem a adição do halogênio, do cloro, do bromo, a nitração do grupo nitro, a sulfonação do grupo sulfono, do ácido sulfônico, e nós temos também a alquilação de Fidelcrafts e a acilação de Fidelcrafts, né? Quando são adicionados ali o grupo, o radical alquila, que é uma sequência de átomos de carbono, e quando tem o radical acila, que é quando você tem a carbonila. Quando a carbonila, ela substitui um hidrogênio. E aí você vai ter depois, ligado a essa carbonila, um restante ali, pode ser carbono, enfim. Então você tem a alquilação e a acilação. A alquilação é uma sequência de carbonos e a acilação é quando eu tenho a presença da carbonila ali, ela que vai se ligar, ela que vai substituir na hora da reação. E aí nós vamos para a reação de adição. Substituição, substitui. Adição, então, quer dizer que agora um grupo do reagente, né, vai ser adicionado à molécula, ou seja, já tinha molécula, eu vou adicionar alguma coisa a ele. Nesse caso, nós temos, então, os alcenos, os alcinos, os alcadienos e os aromáticos. Por que que esses grupos aqui vão participar de reações de adição? Porque eu preciso romper ligações pi, porque eu preciso romper ligações duplas ou triplas para a reação de adição acontecer, porque eu também não quero quebrar o quê? As ligações entre os carbonos. Eu quero adicionar a molécula sem quebrar a ligação entre os carbonos. Então, eu preciso de compostos insaturados, ok? E aqui tem um exemplo, né? O eteno, quando adicionado o ácido clorídrico, HCl, então você vai ter a adição do hidrogênio em um carbono e a adição do cloro no outro carbono, quebrando a ligação dupla, saindo de um composto insaturado para um composto saturado. E se for um composto de ligação tripla? Então a gente sai de um alcino para um alceno. Se a reação de adição continuar acontecendo, a gente vai quebrar a outra ligação pi, então a gente vai sair de um alcino para um alceno e depois para um alcano, né? Para um composto de ligação tripla, depois ligação dupla, depois ligação simples, porque você vai fazendo a adição, tá? Então, sempre que for uma reação de adição, eu vou ter um composto insaturado e vou adicionar alguma coisa ali para quebrar a ligação pi. Então, as reações de adição também, né, são chamadas hidrogenação. A hidrogenação ela é muito importante porque é o que ocorre com a margarina, né? Então, a hidrogenação da gordura vegetal vai transformar ela em algo um pouco mais sólido, né? Mais suscetível a mudanças de temperatura, principalmente a solidificação. Então, é a adição de hidrogênio. Então, eu vou pegar a ligação dupla, eu vou quebrar ela e no lugar vão ser adicionados 2 hidrogênios. Também tem a halogenação, nesse caso, né, os halogênios são adicionados. Os halogenidretos, que são principalmente os ácidos, né, que tem o hidrogênio ali, e a hidratação. Então, também ocorre a adição da água ali. O que eu preciso olhar? Então, olha só, o ciclo hexeno mais o hidrogênio.
catalisador metálico, pressão, calor. Por quê? Porque ele tem uma estabilidade, ele tem uma saturação ali, mas ele tem uma estabilidade. Então, eu preciso romper ela e adicionar novos componentes. Então, saio do ciclo hexeno para o ciclo hexano, onde a ligação, né, pi deu lugar às duas ligações sigmas novas com o hidrogênio que foi adicionado, né? Então, eu saí de 2 reagentes para um único produto, ok? E eu preciso me atentar, vocês precisam se atentar a esses dois últimos, que são os halogenidretos e a hidratação. Por quê? Porque os dois vão ter hidrogênio para adicionar a cadeia. Então, não é em qualquer lugar que eu posso colocar, principalmente quando o elemento tem mais de 2 carbonos. Então, não é em qualquer carbono que aquele hidrogênio ele vai entrar, né? Ele vai se ligar. Então, nesse caso, para esses dois grupos, a gente tem a regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov, ela fala que o hidrogênio do halogenidreto ou o hidrogênio H+ da água vai ser adicionado, vai se ligar ao carbono com que já tem, lá na molécula, já tem a maior quantidade de hidrogênio, certo? Então, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono que já tem a maior quantidade de hidrogênio. Aí nós temos uma exceção, que é os halogenidretos, quando eu tenho o bromo, né, o ácido bromídrico, por exemplo. Que a gente tem o que a gente fala de regra anti-Markovnikov, que é quando você tem a adição desse ácido, do ácido bromídrico, com a presença de um peróxido da água oxigenada, por exemplo. E aí, nesse caso, o hidrogênio não vai entrar no carbono mais hidrogenado, e sim no menos hidrogenado. Eles vão trocar de lugar, tá? Então, eu tenho a regra, mas eu também tenho a exceção. E para caminharmos para o final da nossa aula, nós temos as reações de eliminação. Eu vou eliminar, eu vou tirar da minha molécula, ok? Então, reação na qual os átomos são retirados da molécula. Então, por exemplo, eu tenho um halogênio ali, né, com um halogênio orgânico, com 2 átomos de cloro, uso um catalisador normalmente metálico, né, o zinco é um dos possíveis catalisadores, vou retirar esses cloros, no lugar eu vou formar uma ligação pi, certo? Então, a eliminação é o inverso da reação de adição. A adição, eu vou juntar os dois em um produto só. A eliminação, eu vou tirar, né, daquela molécula 2 ligantes e formar uma ligação insaturada. E aí tem os mesmos nomes. Halogenação, quando são eliminação de Cl2, desidrogenação, quando é retirada de hidrogênio, desidrohalogenação, quando é a retirada, de um halogênio e do hidrogênio, e a desidratação quando há retirada de água, né, o grupo hidroxila e o hidrogênio, tá bom? O que acontece com esses três que tem o hidrogênio? A gente tem mais uma regrinha que vocês devem se atentar, que é a regra de Zaitsev, que ela fala que o hidrogênio, principalmente quando o elemento tem mais de 3 carbonos, o hidrogênio ele vai sair mais facilmente do hidrogênio que tem menos do carbono que tem menos hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Vai sair o hidrogênio, mas nesse caso a desidrogenação são 2 hidrogênios que tem que tirar. Normalmente, né, é mais fácil de visualizar. Mas quando eu tenho, por exemplo, o cloro e o hidrogênio no outro carbono, da onde vai sair o hidrogênio? O hidrogênio sempre vai sair do carbono lateral, né, das laterais, que tiver menos hidrogênio, ou seja, de carbonos menos hidrogenados. Essa é a regra. Quando a gente fala, então, em desidratação, que são reações de eliminação, tem 2 exemplos que são muito importantes, que são as desidratações dos álcoois, né? Então, a desidratação intramolecular, ou seja, a própria molécula, aquela molécula de álcool vai perder o seu H e vai perder o seu grupo hidroxila, né? Então, normalmente alta temperatura e a adição de um ácido forte para isso. Então, olha lá, você tem o álcool, né, o etanol, e o etanol ele se desidrata, ou seja, você vai ter a retirada do grupo hidroxila e do hidrogênio, formando de um álcool um alceno,
e o segundo produto dessa reação é a água, por isso uma reação de desidratação. Eliminação, porque eu estou tirando água daquela molécula. E tem a intermolecular e intramolecular na mesma molécula. Intermolecular pode ser com álcoois diferentes, moléculas diferentes ou moléculas de álcoois diferentes ou moléculas diferentes, ok? Ocorre em duas moléculas e, nesse caso, olha só, eu tenho duas moléculas de etanol, elas se aproximaram, vai ocorrer a desidratação, uma das moléculas vai perder o grupo hidroxila, a outra vai perder o hidrogênio, para suprir a necessidade da ligação, né, das 4 ligações do carbono e das 2 ligações do oxigênio, elas vão se juntar. E aí eu vou sair de um álcool, de 2 álcoois no caso, e vou formar um éter. Então, a desidratação intramolecular, eu vou formar um alceno. A desidratação entre moléculas, eu vou formar éter. Tudo bem? Então, é bem importante vocês gravarem essa parte. E com isso, pessoal, eu finalizo a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima para a correção dos exercícios e tenha uma ótima semana. Até mais. Se você está me assistindo agora, é porque a energia elétrica está chegando na sua casa. O estudo de eletromagnetismo mudou a história de como as pessoas vivem. Hoje, nós vamos falar sobre o campo magnético e a força magnética que existe entre os fios. Meu nome é Kelaine, sou a sua professora de física da chave do Enem. Antigamente, as pessoas tinham magnetismo e eletricidade como fenômenos distintos. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas, no entanto, na era moderna, observou-se que há uma conexão intrínseca entre eletricidade e magnetismo. Nós chamamos isso de eletromagnetismo. Esta força fundamental governa muitos aspectos do nosso universo, desde o funcionamento de motores até a própria luz que nos ilumina. Quem fez essa magnífica descoberta foi Ørsted. Ele era um físico dinamarquês. Em 1820, ele fez essa descoberta de forma acidental. Ele estava dando aula e ele ligou um fio condutor perto de uma bússola e ele observou que essa bússola ela se desviava quando ele ligava o campo, a corrente elétrica passando pelo fio. E aí ele falou, opa! Se a bússola ela está se orientando quando eu ligo um fio condutor a uma pilha, isso significa que a corrente elétrica está passando, está gerando o campo magnético e este campo magnético está interagindo com a bússola. Este foi o experimento de Ørsted. Então, um fio condutor, vocês estão vendo que está ligado a uma bateria, a corrente elétrica está passando e ao redor desse fio ele descobriu que existe campo magnético. E este campo magnético está interagindo com o quê? Com a bússola externa. E aí ele falou, então a eletricidade está relacionado ao magnetismo. Mas como que é este campo magnético de um fio? Então eu tenho aqui um fio. Eu vou demonstrar aqui para vocês como se dá a direção do campo magnético. Regra da mão direita, você levanta a sua mão direita, com o polegar você aponta para a corrente, então a corrente pode subir ou a corrente pode descer, tá bom? Então você indica o polegar no sentido da corrente e abraça esse fio. Então o campo magnético está fazendo isso daqui, ó, tá subindo a corrente, o campo magnético faz isso daqui. E se a corrente estiver descendo? Você pega o polegar, indica no sentido da corrente, ó, e o campo magnético está no sentido contrário. E ele é circular em torno deste fio condutor. As linhas de campo magnético são circulares. Então, vocês conseguem observar ali melhor. Então, está passando uma corrente, o campo magnético girando aí em torno deste fio condutor. Às vezes, ele aparece esse símbolo como um pontinho, estão vendo ali? Ou um xizinho. O que
quer dizer esse pontinho, esse xizinho? O pontinho significa que o campo magnético está saindo do plano do papel. E o xizinho significa que o campo magnético está entrando no plano do papel. Então, se nós temos aqui uma corrente elétrica e a gente está olhando de um certo ângulo, às vezes ele vai aparecer um pontinho ou um xizinho. Pontinho, campo magnético saindo, como se a gente estivesse olhando de frente. E o xizinho é como se ele estivesse entrando neste plano do papel. Vocês conseguem observar que é circular? Por isso, olha só a fórmula do campo magnético gerado por um fio condutor onde passa uma corrente. Então, o campo magnético vai ser a permeabilidade magnética no vácuo, que é um valor fixo, tá? De 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente elétrica, que é dado em ampere, dividido por 2πr. O que é o R? O R é a distância que você está do fio condutor. Quanto mais próximo você estiver do fio condutor, um ponto perto do fio condutor, mais intenso esse campo magnético, mais você vai medir esse campo magnético, maior o campo magnético. Quanto mais distante você estiver, menor a intensidade desse campo magnético. Vocês estão vendo que tem um 2πr, porque ele é uma circunferência. Então, o campo magnético, uma circunferência em torno do fio condutor. E outra coisa que é importante, corrente é proporcional ao campo magnético. Quanto mais corrente estiver passando nesse fio condutor, maior o campo magnético por ele gerado. Lembrando que distância é dado em metros e campo magnético é dado em Tesla. Mas e se? E se nós resolvermos colocar um fio condutor num campo magnético externo? O que vai acontecer? O fio condutor, ele gera um campo magnético, e aí eu coloco num outro campo magnético externo, vai aparecer aí, gente, uma força magnética. Porque polo norte com polo norte vai haver uma repulsão. Norte e sul vai haver uma atração. Então, se o fio condutor, ele gera um campo magnético, então ele é como se fosse um ímã, e eu tenho um outro ímã na parte externa, ele vai aparecer uma força, ou uma força de atração, ou uma força de repulsão. Se eu pegar dois fios condutores, esses dois fios condutores tiverem correntes no mesmo sentido, esses fios condutores, sabe o que vão fazer? Eles vão se atrair. Se as correntes forem de sentidos opostos, sabe o que vai acontecer com esses dois fios? Eles vão se repelir. E essa atração, essa repulsão, nós conseguimos calcular com a força. Essa força ela é o campo magnético vezes a corrente elétrica e L é o comprimento do fio vezes o seno do ângulo. Ângulo entre o quê, gente? Ângulo entre a corrente e o campo magnético. Para a gente saber o sentido desta força, nós não usamos mais a regra da mão direita. Vamos usar a regra da mão esquerda, tá? A regra da mão direita é só para indicar o sentido do campo magnético de um único fio. Regra da mão esquerda é para indicar o sentido da força magnética. Então, olha lá. Aqui nós temos força, campo magnético e corrente. Então, você vai indicar para onde está indo a corrente, para onde está o campo magnético externo, por exemplo, gerado por um ímã, e o polegar aqui, ele está indicando aonde é o sentido da força. Então, olha lá, é possível fazer com que um fio que passa eletricidade seja um ímã. E quais são as aplicações tecnológicas? Eletroímãs. Os eletroímãs são muito utilizados em guindastes para levantar a sucata, campainhas, tá? E controlando o magnetismo de uma corrente. Então, olha lá, se eu quero um eletroímã menos intenso, menos corrente eu faço com que passe ali. Se eu quero um eletroímã mais intenso, mais corrente eu faço com que passe nesses fios condutores. Temos os motores elétricos que transformam a energia elétrica em mecânica, temos os transformadores que alteram a tensão e alto-falantes que convertem sinais elétricos em ondas sonoras através da interação de campos magnéticos e bobinas. Fiquem muito, muito atentos sempre às unidades de medidas. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos voltar lá? Campo magnético em Tesla. Permeabilidade magnética, um valor fixo. Corrente elétrica, amperes. Distância sempre em metros. E quando a gente fala de força magnética,
o campo magnético em Tesla, corrente em ampere, o L é o comprimento do fio, então quanto maior o comprimento do fio, maior também vai ser essa força magnética, e seno do ângulo, o ângulo entre a corrente e o campo. Quando é que a força magnética vai ser máxima? Quando este ângulo entre a corrente e o campo magnético for de 90 graus. Agora você vai lá, você vai pegar as suas atividades, seus exercícios, vão fazer e vai voltar aqui para a gente corrigir juntos na próxima semana. Até breve! Fala, meu aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa resolução do exercício do terceiro ano. Você que está aí na reta final para o vestibular, esse é o momento de você acelerar para ver como é que está sendo o seu desempenho. E espero que tenha sido o melhor possível. Vamos lá para a primeira pergunta? Produção, me ajuda aí? Valeu, produção. Então, a gente tem a primeira pergunta aqui na tela e diz assim: qual é o resultado obtido com a realização da soma e da subtração, respectivamente, dos números complexos Z1, 3 mais I, e Z2, 1 mais 2I. Então, presta atenção, a gente quer fazer agora a soma, primeiro, e depois a subtração de boa, tranquilo, tá? Vamos pegar sempre nessa ordem. Então, primeiro Z1 mais Z2, 3I, 3 mais I mais 1 mais 2I. Nós vamos somar número com número, real com real, imaginário com imaginário. Então, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3i. A soma vai dar 4 mais 3i. De cara a gente já sabe quem é a letra C. Mas vamos continuar. A subtração vai ser 3 mais i menos 1 mais 2i. Vai ficar 3 menos 1, 2. 1 menos 2i menos i. Ok? Então a alternativa de fato é a letra C. A 2 fala qual é a forma algébrica de Z no caso onde 3z é igual a z menos 8 mais 6i. Essa aí é chatinha. Vamos ver como é que fica. A gente vai primeiro fazer o seguinte. Nós vamos isolar o valor de z. A gente precisa encontrar quem é z. Então, o que é que a gente faz? A gente copia e isola quem é z. Z que está de um lado passa para o outro. Acha o valor, isolando z, de 4 menos 3i. Então, este é o valor de z. A gente quer a forma algébrica dele, só pode ser 4 menos 3i. A questão 3 diz assim: quais os valores de x para que o número complexo z, x mais x ao quadrado menos 2 menos 1i, seja um número real? Então a gente quer valores de x onde este cara transforme-se em um número real. Beleza. A gente nós sabemos que z tem a parte real, que é o valor de x, e tem a parte imaginária. Então a gente tem ali o x como sendo a parte real. Portanto, para que o número complexo seja real, é necessário que a parte imaginária seja nula. Ou seja, professor, para que a gente tenha aqui esse valor, esse número complexo z seja somente real, o x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a zero. Daí a gente faz x ao quadrado menos 1 é igual a x ao quadrado igual a 1, ou seja, x tem que ser mais ou menos 1, alternativa letra A. A quarta questão diz o seguinte: se u é 1 menos 2i é um número complexo e reto, e u é uma moldura superior, seu conjugado, então, z, o 2 mais 3 reto, é uma moldura superior, é igual a quanto? Então ele quer saber quanto é u ao quadrado, 2u mais 3. Basicamente é isso. U ao quadrado mais 3, perdão. Então a gente faz. U ao quadrado vai ser pegar o valor de u e elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo. A gente aplica a distributiva ali e encontra o valor de menos 3 menos 4i. Só que note comigo o seguinte: se u é 1 menos 2i, então o conjugado dele vai ser o contrário, vai ser 1 mais 2i. E 3 vezes o conjugado de u é 3 vezes 1 mais 2i, que é igual a 3 mais 6i. Então agora a gente vai calcular.
U ao quadrado, que a gente já encontrou, mais 3 vezes o conjugado de U. Dessa forma, a gente fica aqui, menos 3 menos 4i, mais 3 mais 6i, que foram os valores que a gente encontrou anteriormente. Juntando e somando esses caras, a gente vai fazer parte real com parte real, menos 3, menos 4, parte imaginária com parte imaginária, 2i é a nossa solução. A quinta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela diz assim, dados os números complexos Z1, 2 e menos 1, e Z2, 3 e x, sabe-se que Z1 vezes Z2 pertence aos reais. Então, o produto desses dois números complexos estão dentro dos conjuntos reais. Então, qual é o valor de x? É isso que ele quer saber. Eu sei que a multiplicação desses caras é um número real. Então, se eu fizer 2 menos i vezes 3 menos xi, a gente vai ter 2 vezes 3, fazendo a distributiva, 6, depois menos 2xi, menos 3i, mais xi ao quadrado. Só que i ao quadrado, quanto é? Isso mesmo, meu jovem, i ao quadrado é menos 1. Então, ali, em vez de ficar mais x, vai ficar menos x. Realizando as nossas contas, a gente obtém que 2x menos 3 é 0, x é 3 meios, ou 1,5, como você queira colocar. Tá bom? A questão de número 6 vem lá das Alagoas, né, do Instituto Federal de Alagoas. E ela diz que o número complexo z, x menos 1 mais x mais 6i, tem módulo, ou seja, tem tamanho. Lembra que quando a gente trabalha os números complexos, a gente tem valores do tamanho para esse cara, e a gente chama esse tamanho de módulo? Tem um módulo igual a 13. Sendo x um número real positivo, qual é o valor desse x? Tá, a gente vai partir do que a gente conhece. A gente sabe que o módulo desse cara é 13. Como é que a gente acha o módulo? Você vai pegar cada parte desse número e vai elevar ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, mais x mais 6 também ao quadrado, igual ao módulo dele, que é 13. Realizando as nossas distributivas ali, que seria elevar todo mundo ao quadrado, a gente encontra a equação do segundo grau. Encontrando o valor dela, a gente tem que pode ser menos 11 ou 6. Mas note comigo que x deve ser um valor positivo, tá? Ele precisa ser um valor positivo nesse caso particular, já que é módulo, né? Então, como é um valor positivo, a gente tem que só pode ser o 6. Beleza? Sétima questão, ela vem da Universidade Estadual lá do Ceará. E ela diz assim, se z é um número complexo tal que z mais 1 sobre z é igual a 1, então o módulo, olha a pergunta, o módulo de z é quanto? Veja, ela só nos deu uma propriedade. A propriedade foi z mais o inverso de z é igual a 1. Quem é esse cara? Vamos lá. Se a gente pensar o seguinte, vou fazer a distributiva aqui, professor. Então a gente faz a multiplicação. Z vezes z vai dar z ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E aí a gente passa o z para o outro lado como sendo z. E aí quando a gente manda tudo para o outro lado, fica z ao quadrado menos z, mais 1 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente encontra que as respostas podem ser 1 sobre 2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2i. Mas a gente quer o módulo desse cara. Então você vai aplicar o módulo na solução da raiz quadrada que você fez. Aplicando o módulo, ficamos com 1/4 mais 3/4. 1/4 mais 3/4 é 4/4, que é a mesma coisa que 1. Raiz de 1, óbvio que é 1. Alternativa letra C. C de casa. Muito bem. Vamos para a nossa antepenúltima questão do nosso simulado. Ela diz o seguinte, um número complexo z tem o seu argumento, o ângulo θ, como sendo 6 dividido por 5π, e seu módulo é igual a 6. A pergunta que ele faz para nós é, qual é a forma algébrica de z? Pensa um pouquinho aí. Bom, a gente sabe que 5π sobre 6 é a mesma coisa que 150 graus.
Então a gente tem que Z vai ser igual a 6 vezes o cosseno de 5π sobre 6 mais I seno de 5π sobre 6, que tudo isso é igual a 6 vezes o cosseno de 150 mais o seno de 150i, a parte do seno imaginária, nesse caso particular. Resolvendo as contas, a gente fica com menos 3 raiz de 3 mais 3i. Esse é a nossa forma algébrica do número complexo. Só corrigindo, ali no lugar de 6 é 5 em cima e o 6 na parte de baixo. Foi alguma desconfiguração ali na hora de apresentar. A penúltima questão vem lá do Mato Grosso do Sul e diz assim, ó, sendo o número complexo z igual a 2 mais 2i vezes menos 5i mais 5 elevado a menos 1, o argumento principal, o ângulo, o arco principal de z será, nós vamos aplicar a multiplicação, né? Pegar esse cara, multiplicar por 1 e achar os nossos valores. O seno será o valor do cara que a gente quer dividido pelo módulo desse cara, e o cosseno vai ser o valor de b, que é a parte ali imaginária, pelo módulo desse cara. Fazendo o módulo de z, que é 2i, dividido por 5, a gente encontra que o módulo vai ser 2/5. Então, o cosseno de a vai ser 0 dividido por 2/5, que dá 0, e o seno é 2/5 dividido por 2/5, que dá 1. Qual é o arco que o seno é 0 e o seno é 1, perdão, e o cosseno é 0? Só pode ser π sobre 2, ou seja, 90 graus. Nossa última pergunta do nosso simulado. Ela diz assim, ó, o módulo número complexo z, que é i elevado a 2014 menos i elevado a 1987, ela quer o número do módulo, o módulo do número complexo. Então a gente primeiro tem que ajeitar essas potências aí. Como é que a gente faz? Pega 214, divide por 4, porque são 4 fases do i, a gente viu na aula passada, fica 503. E a gente nota que isso é a mesma coisa que 503 vezes 4 mais 2. Fazemos a mesma coisa, então o resto é 2. Se eu quero saber quem é então o valor de i, é só ir para o i elevado a 2, já que aí vai ser o nosso resto, tá? Então, o i de 2014 é igual ao i de 2, que é menos 1. Fazendo a mesma coisa para 197, a gente encontra que o i de 197 é 3, ou seja, menos i. Neste caso, a gente tem que o módulo vai ser, o número complexo é menos 1 mais i, e o seu módulo vai ser menos 1 ao quadrado, mais 1, que vai dar raiz de 2. Alternativa, letra A. Queridos jovens, espero que vocês tenham mandado super bem nesse simulado. Te espero no próximo que virá. É isso. Tchau!